Olá família, bem-vindos! Mais um vídeo aqui do nosso canal. Dosagem de ferritina é um exame que se dá muito pouca importância e na maioria das vezes ele é avaliado errado. Geralmente o foco desses exames é na ferritina baixa, que significa anemia, falta de ferro. Mas o excesso de ferritina, ao contrário do que muita gente pensa, não é sinal de saúde. É um dos primeiros sinais de que seu corpo está inflamado. É uma inflamação conhecida como inflamação subclínica, que não tem dor, não tem febre, você não sente nada. Mas é o início da maioria das doenças crônico-degenerativas, como o câncer, o infarto, o AVC, o Alzheimer, o Parkinson, a artrite reumatoide. Então é muito importante que você fique atento a esse primeiro sinal de que você está inflamado. E aí é muito comum as pessoas fazerem o exame e aí chega lá o resultado, no caso de homens, tá lá. No seu exame. O normal é entre 30 e 320. E aí você deu lá uma ferritina de 340. Você pensa, está um pouquinho alta, mas está muito perto ali da média, estou ótimo. Não está nada ótimo. A sua ferritina está altíssima. Você está extremamente inflamado. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre isso. Quais os níveis adequados de ferritina, por que ela sobe, o que você deve fazer para prevenir, manter a sua ferritina dentro dos limites normais e evitar essa inflamação subclínica que tantos males vai trazer à sua saúde. Então, já dá um joinha nesse vídeo, pessoal, já dá um like, peço que vocês compartilhem e queria que vocês comentassem abaixo. Há quanto tempo você não faz um exame de check-up? Coloque aí nos comentários abaixo. Bom, a ferritina é uma proteína que tem como função armazenar ferro. E aí, quando o nosso corpo tem necessidade de ferro para uma série de funções, é na ferritina que ele vai buscar. E ela está amplamente colocada ali no nosso fígado. Então, na maioria dos casos, quando a ferritina sobe, não é necessariamente excesso de ferro, mas na maioria dos casos é inflamação do fígado. E aí, antes de mais nada, nós precisamos falar os níveis adequados de ferritina. Porque as pessoas recebem o exame de sangue e já vai lá conferir, né? Já pega a média lá. A ferritina, geralmente, está mais ou menos nesses níveis. Entre 30 e 320 significa que é normal. Não tem nada de normal, pessoal. Aquela média que vem nos exames, e isso serve para todos os exames, é uma média da população. E a população está cada vez com ferritina mais alta. Porque está inflamado, porque é excesso de álcool, excesso de frutose, excesso de açúcar, excesso de alimento processado. Isso tudo eleva a ferritina. Então aquilo não é uma média adequada. E claro, a maioria das pessoas que fazem exames é porque está com algum problema. Então aquela média não é adequada. Qual que é a média adequada, moça? Estar entre 70 e 100. Olha a diferença de 100 para 320. 320 você já está super inflamado. Então é muito importante você ficar atento aos níveis saudáveis. Então vamos aqui ao primeiro caso. Você detectou lá que está com a ferritina alta. Ali geralmente acima de 150 já acende a luz amarela, tá pessoal? Já acende a luz amarela. Você está com a ferritina alta, mas o seu ferro sérico está baixo. É sempre interessante dosar tanto a ferritina quanto o ferro sérico, para saber se é inflamação ou se é excesso de ferro. Então o ferro sérico deu baixo, então não é excesso de ferro. E a ferritina deu alta, pode ser inflamação. Aí é interessante pedir outros exames que confirmam essa inflamação. Que exames são esses? PCR ultrassensível, ácido úrico, fibrinogênio. É interessante você medir VSG. É interessante você medir dosagem de insulina em jejum, tá? Dosagem de insulina em jejum, para demonstrar se você está ou não com resistência à insulina. A principal causa de inflamação é resistência à insulina. Ah, mas eu dosei glicose, a minha glicose está ótima. Pode estar ótima à custa de insulina alta. Então é interessante dosar insulina em jejum. E também colesterol. Muita gente aí dá colesterol alto e já sai tomando para baixar o colesterol. Não, colesterol é um sinal de que algo está errado. Geralmente um processo inflamatório. Aí você vai abaixar o sinal, você tem que tratar a causa. Por que esse colesterol está alto? Pode ser também resistência à insulina, pode ser inflamação no fígado. Então todos esses exames ajudam a corroborar por que essa ferritina está alta. E aí vamos aí ao caso, tá, mas por que essa ferritina subiu? Por que essa inflamação? Caso número 1,
Principal motivo, excesso de álcool, tá, pessoal? Excesso de álcool. Lamento informar, o pessoal que gosta de uma cervejinha todos os dias, gosta de beber todos os dias, ou não bebe todos os dias, mas no final de semana bebe como se fosse para a semana inteira, isso é péssimo para o seu fígado, isso inflama seu fígado, dá gordura no fígado, dá esteatose hepática. E isso gera, e aí o primeiro sinal que você vai ter é a ferritina alta. A ferritina alta vai acusar, olha, você está tratando seu fígado muito mal, o seu corpo está inflamado. A sua chance de desenvolver todas aquelas doenças que nós falamos aumenta muito. Então, álcool, excesso de álcool. Hoje, cada vez mais comum também. Excesso de medicamento. Tem gente que toma uma caixa de sapato de medicamento. E aí, geralmente, toma um medicamento para tratar o efeito colateral do outro. Será que precisa de tanto medicamento assim? Porque vai num especialista, passa 2 medicamentos. Vai no outro especialista, passa mais 2. Vai no outro especialista, passa mais 3. Um especialista não conversa com o outro. E aí você toma aquele mundo de medicamento, acaba com o seu fígado. Frutose, outra causa cada vez mais comum de inflamação no fígado, excesso de frutose. Suco de caixinha, refrigerante. Suco de caixinha não é saudável, não? Assim, não é saudável, tem frutose demais, o fígado não pode com frutose. Refrigerante, tem frutose demais. Alimentos processados, pessoal, esses alimentos industrializados, todos eles, pode olhar lá no rótulo, está escrito lá, xarope de milho, xarope de glicose, isso é frutose, isso é um veneno para o seu fígado. E claro, né, pessoal, açúcar. O açúcar, ele é um átomo de glicose, ele é uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Frutose é um veneno para o fígado. Então, essas são as principais causas dessa inflamação. E aí, Moacir, como tratar? Bom, geralmente é parar de agredir o seu fígado com esses processos inflamatórios. É diminuir ou até parar por um tempo com o álcool, parar com o alimento processado, diminuir o açúcar, diminuir a frutose, evitar industrializado. Geralmente, se você faz uma parada por algumas semanas, você já tem uma regressão expressiva do fígado, a esteatose hepática reduz, essa inflamação hepática reduz e você tem uma diminuição expressiva da sua ferritina. Mas há um segundo caso que também acontece. Você faz a dosagem e descobre que tem a ferritina alta e o ferro sérico também alto. Então pode ser, e aí você tem que avaliar junto com o seu médico, que essa ferritina alta se dê por uma doença genética conhecida como hemocromatose, que é uma disfunção aí do armazenamento do ferro na ferritina. Um excesso, você acaba ficando com excesso de ferro. Ah, mas ferro não é bom? Ferro não é saudável? Não, ferro é saudável dentro de uma proporção. O excesso de ferro ele é oxidante. Ele tem ali pares de elétrons que atacam o nosso DNA, oxidam as nossas células. E essa oxidação, somente do nosso DNA, pode ser a gênese de câncer. Então não, excesso de ferro não é bom, gera inflamação, gera esse dano de DNA, aumenta a sua chance de doença. E aí, Moacir, nesse caso que é genético, não é uma questão inflamatória, o que fazer? Geralmente é você saber realmente fazer o teste para saber se você tem hemocromatose e quem tem essa disfunção precisa ali maneirar na dieta com ferro, principalmente ali, né, alimentos ricos em ferro, as vísceras, fígado, coração e a carne vermelha, porque tem muito ferro M, que é muito absorvido pelo nosso corpo. Então, evitar esse tipo de alimentação e fazer doação de sangue ali de tempos em tempos, exatamente para diminuir essa concentração de ferro. E finalmente, né, pessoal, quem tem ferritina baixa? Quem tem ferritina baixa, isso é mais comum em mulheres, porque as mulheres menstruam todo mês, perdem muito sangue, consequentemente perdem muito ferro, e geralmente tem a ferritina baixa. E a ferritina baixa, ela pode ir muito além da questão de você ter ali baixos níveis de ferro, e aí você ficar fadigada, você ficar cansada, pode ter queda de cabelo, e uma questão muito comum, tá? Hipotiroidismo, muito comum, hipotiroidismo devido à ferritina baixa. Então tem muita gente que é diagnosticada com hipotiroidismo, e aí já começa a tomar medicamento para hipotiroidismo. Geralmente é só ferritina baixa. Corrige a ferritina, né? Sobe a ferritina, o hipotiroidismo desaparece. Então também é interessante, se você tem a ferritina baixa, investigar
essa questão. E aí, qual o tratamento? Estou com ferritina baixa, estou com ferro sérico baixo, o que fazer? Alimentos ricos em ferro, né? Vísceras, carne vermelha e também, em muitos casos, é interessante fazer aí uma suplementação de ferro, geralmente com ferro quelado, que tem uma absorção mais eficiente. Ok, pessoal? Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil. Fiquem atentos, deem a devida importância para os seus níveis de ferritina, que você pode prevenir a maioria das doenças crônico-degenerativas no futuro, ok? Não deixe de compartilhar esse vídeo, hein? Se você não é inscrito no canal, pessoal, não paga nada, tá? Basta clicar em inscrever-se, não esquecer de marcar o sininho, não esquecer de marcar todas. Não deixe de me acompanhar também lá no meu Instagram. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima conversa.